Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a Ars Duval, na França, base de uma arma secreta alemã. Desde o início da Segunda Guerra Mundial e até antes, os alemães apostavam em armas revolucionárias e desenvolveram realmente armas que estavam muito à frente de seu tempo. Uma delas foram as bombas voadoras, ou seja, os mísseis, que tinham capacidade de atingir o maior inimigo da Alemanha naqueles tempos, a Inglaterra. Hitler chamava estas armas de armas da vingança e, a partir de 1944, passou a utilizá-las de uma maneira constante, sejam submarinos revolucionários, aviões a jatos ou mísseis, que foram chamados à época de bombas voadoras. Uma dessas armas eram as V1, o primeiro protótipo a ser produzido em quantidade e lançado contra os inimigos da Alemanha. Vamos saber um pouco mais sobre a V1, a bomba voadora. A bomba voadora V1 foi o que a gente conhece hoje como um dos primeiros mísseis de cruzeiro. A V1 foi projetada por Robert Lusser e Fritz Goslau, dois engenheiros alemães, e tinha uma fuselagem construída principalmente com chapa de aço, soldada e asas construídas em compensado, com um motor pulse jet, que dava a ela um zumbido característico. A V1 foi o primeiro da chamada série de armas de vingança, que tinham como principal objetivo o ataque a Londres, na Inglaterra. Foi desenvolvida em Peenemünde, na Alemanha, pela Luftwaffe, e a empresa automobilística Volkswagen foi a parceira da Luftwaffe no desenvolvimento das V1, no início da Segunda Guerra. Possuía um sistema de orientação que usava um piloto automático desenvolvido em Berlim para regular a altitude e a velocidade do ar, e um par de giroscópios controlava a guinada e a inclinação. A ogiva, ou seja, a capacidade explosiva, consistia em 850 kg de amatol, um explosivo de alta qualidade com 3 fusíveis. Para o seu lançamento, as V1s lançadas do solo eram impulsionados no ar por uma rampa de lançamento inclinada, conhecida como catapulta Volter. A catapulta acelerou o V1 a uma velocidade de lançamento de 320 km por hora, o que dava o impulso necessário, já que o motor da V1 não tinha capacidade de fazê-la decolar do chão. O trilho de lançamento tinha 49 metros de comprimento, e a produção dessa catapulta começou no início de 1944, pois Hermann Göring decidiu lançar o V1 usando a catapulta de grandes bunkers de lançamento. E na primavera de 1944, 80 locais de lançamentos e 16 locais de apoio estavam instalados de Calais até a Normandia. No total, 10.492 V1s foram lançadas contra a Grã-Bretanha. 4.261 foram destruídos por caças, fogo antiaéreo e barrões de balagem. E aproximadamente 2.400 bombas voadoras V1 atingiram a Grande Londres, causando 6.000 mortes e 18.000 ferimentos graves. No momento de maior atividade, mais de 100 V1s foram lançadas por dia contra o sudeste da Inglaterra.
Outros locais na Bélgica, como o porto de Antuérpia, também foram alvos. O primeiro lançamento de uma V1 contra Londres aconteceu em 13 de junho de 1944, logo após os desembarques do dia D. Já na noite do dia 15 para 16 de junho de 44, 144 mísseis V1 atingiram a Inglaterra, dos quais 73 atingiram Londres. Os artilheiros britânicos logo descobriram que esses alvos pequenos e rápidos eram de fato muito difíceis de atingir com seus canhões. E a altitude de cruzeiro da V1, entre 600 e 900 metros de altitude, significava que os canhões antiaéreos não conseguiriam atingir o míssil. A partir de então, os britânicos e os aliados desenvolveram técnicas para neutralizar a ameaça V1. Uma delas era utilizar aviões para desviar o curso da bomba voadora, principalmente o modelo Hawker Tempest e o Mustang P-51. Esses aviões aproximavam as suas asas sob a asa de um V1, utilizando o fluxo de ar para inclinar a asa do V1 para cima, colocando o míssil em um mergulho fora de controle. E pelo menos 16 V1 foram destruídos desta forma. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma espoleta de proximidade e radares centimétricos nas baterias antiaéreas permitiram que os canhões britânicos conseguissem atingir as V1 enquanto estavam em seu voo. Os danos da V1 foram tão intensos que Eisenhower ordenou ataques aos locais de lançamento como prioridade. E a partir daí, a Operação Cobra forçou a retirada dos locais de lançamento franceses no final de agosto de 1944. Os aliados tomaram conhecimento dos locais através das redes de espionagem e informações dos habitantes das cidades onde estavam localizados os sítios de lançamento da V1 e realizaram vários bombardeios para destruí-los, impedindo seu uso. Pois a Alemanha construiu várias instalações militares, incluindo locais de lançamento e depósitos, e essas fortificações eram grandes e de concreto, ou seja, fáceis de serem localizados pelo ar, embora algumas estivessem em meio a florestas. Os locais de lançamento do V1 na França estavam localizados em 9 áreas gerais, 4 das quais tinham as rampas alinhadas em direção a Londres. Os locais na península de Cherbourg foram capturados antes de serem usados, mas outros locais na França estavam em pleno funcionamento. Mas uma das primeiras ideias do que fazer com a V1 era de que este míssil poderia ser tripulado e foram desenvolvidas versões aonde um piloto guiaria o míssil, o que para a época era extremamente revolucionário. Uma dessas versões foi pilotada por ninguém menos do que Hannah Heidt, a famosa aviadora alemã que era amiga do Hitler e uma lenda da aviação mesmo após a Segunda Guerra Mundial. No filme Operação Crossbow, tem uma cena muito interessante que mostra como teria sido a experiência da Hannah Heidt pilotando uma V1. Só isso já vale a sessão deste filme. Em nosso roteiro pela Normandia, Bastogne, os campos do Flanders, Alsácia-Lorena e que termina lá em Paris, nós passamos por um local onde está localizada uma das antigas bases alemãs de lançamentos da V1 no litoral da França. Trata-se da cidade de Arduval e a floresta de Val-Igot. Ali foi mantido até hoje as instalações de uma base de lançamentos de V1, inclusive com uma rampa e um protótipo da bomba voadora. Acompanhe a nossa visita a este local icônico. No outono de 1943, os alemães começaram a construir uma base de lançamento do seu foguete V1 na floresta perto da cidade de Arduval, a 20 quilômetros ao sul de Dieppe. Estamos em Arduval, na floresta de Val-Igot. Aqui é um dos pontos onde as armas secretas alemãs foram instaladas.
Aqui existe uma rampa de lançamento da V1, direcionadas para Londres. Vamos então hoje visitar essa base de lançamento da V1 que ainda está preservada. Vamos até lá. Havia inúmeros locais tão simples espalhados pelo norte da França. Os aviões sem piloto, a V1, foram levados das fábricas de produção na Alemanha e preparados e disparados de uma plataforma de lançamento construída em cada um destes locais. Uma vez lançada, a bomba voadora V1 não podia ser controlada, então a rampa de lançamento tinha que estar apontando diretamente para o alvo. A rampa de Arduval apontava para Londres, a 200 km de distância. A distância da rampa até o alvo também foi de grande importância, pois o V1 iniciava o mergulho quando ficava sem combustível ou quando uma válvula de controle desligava. Tal sistema era simples, embora não muito preciso. O design básico e leve e o tamanho pequeno da base foram uma escolha deliberada dos alemães. A base de Arduval, por exemplo, foi rápida de ser construída e usou materiais de construção comuns, além de ser projetado para ser escondido dos bombardeiros aliados, ou seja, no meio da floresta. Essa é a estação de bombas que, se vocês olharem ali, vocês vão ver ali existe uma piscina, uma caixa d'água. Ali a água era armazenada, aqui ficavam as bombas de água que mandavam água para lavar a rampa de lançamento após cada lançamento da V1. Era imprescindível fazer isso para evitar fagulhas causadas pela sujeira e o calor dos trilhos que poderia explodir a próxima bomba que tinha um combustível altamente inflamável. Porém, como na maioria dos outros locais de lançamento da V1, sua localização era conhecida pelos aliados por informações de espiões ou de habitantes das cidades próximas e foi submetida a numerosos ataques de bomba entre dezembro de 43 até que os alemães deixassem essa posição, já no final de junho de 44. Hoje, em Arduval, na base conhecida como Val Igo, existe uma exposição aberta no terreno contendo ruínas com vários edifícios e bunkers, e também uma bomba voadora V1 colocada em uma plataforma de lançamento. A rampa de lançamento aqui de Val Igo está bem no meio da floresta e apontada em direção a Londres. Londres está nesse sentido. Como eu disse inicialmente, foram 117 locais de lançamentos como este de bombas voadoras V1 em toda a França. Ali tem uma casa, um bunker de concreto, uma blockhouse, onde os encarregados de disparar a bomba efetuavam o disparo, porque eles tinham que ficar a essa distância dentro de uma base de concreto, como vocês podem ver ali, porque havia um risco grande de uma explosão. O combustível utilizado era altamente inflamável. Por isso a água que eu comentei com vocês, a casa de bombas de água, a piscina que armazenava água, a cada lançamento a rampa era resfriada e limpa para que pudesse ser instalada a próxima V1 para ser lançada, ou seja, uma operação um pouco complicada. Some-se a isso o fato de que a resistência francesa estava de olho em toda a movimentação e apontava para os bombardeiros aliados o local onde estavam instaladas essas armas secretas, que também tinham um outro problema. A velocidade em que voavam permitia serem interceptadas ou por aviões ou serem abatidos. As armas secretas alemãs até hoje atraem a atenção de pesquisadores, historiadores e do grande público em geral.
E sempre tem um quê de mistério e o que poderia ter acontecido se esta arma tivesse o efeito que os alemães esperavam. Bom, isso é pura especulação, mas o fato é que durante um tempo na Segunda Guerra, as V1 assombraram o mundo. E visitar um dos locais de onde elas eram lançadas foi uma experiência muito importante que nos ajuda a compreender um pouco daquele período. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não se esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. E convide os amigos a conhecer e viajarem conosco na história. Eu volto logo com mais histórias para vocês. Até mais.